O hotspot inclui a ilha de Madagascar e os arquipélagos Comoros, Seychelles, Maurício e Reunião. Possui cerca de 13.000 espécies de plantas vasculares, das quais 11.600 são endêmicas. Devido ao alto nível de endemismo e por já ter perdido 80% da vegetação original, resultando em muitas espécies ameaçadas, foi identificado pela ONG CI como prioridade mundial de conservação. A importância global do hotspot é particularmente alta para plantas, mamíferos e répteis. O hotspot é a região com maior endemismo vegetal do planeta, com cerca de 90% das espécies endêmicas. Impossível não mencionarmos alguns dos incríveis animais aqui encontrados. Cerca de 96% dos mamíferos e 95% dos répteis são endêmicos. Existem 174 espécies de mamíferos únicos de Madagascar, como um incrível fossa, predador de lêmures, os incríveis lêmures, com mais de 100 espécies, sendo que quase todas estão ameaçadas de extinção e são considerados os mamíferos mais ameaçados do planeta, devido ao desmatamento, perda de habitat e caça. E quem já viu os peculiares terentes que parecem ouriços, mussaranhos, ratos, gambás e até lontras? São 496 espécies de répteis, sendo que cerca de 100 espécies de camaleões existem em Madagascar. Assim como Madagascar, as ilhas que compõem o hotspot também apresentam histórico de separação do continente e isolamento de milhões de anos, e, portanto, são também um exemplo vivo da evolução de espécies em isolamento. Os arquipélagos possuem origem vulcânica, com exceção das Seychelles, e um histórico de colonização europeia, portugueses, holandeses, britânicos, franceses, além de árabes, malaios, polinésios e africanos, colonizaram e visitaram as ilhas. As Ilhas Comores estão localizadas no Canal de Moçambique, entre Madagascar e a África continental. É composta por 4 ilhas principais de origem vulcânica, destacando-se o Monte Cartala, um dos vulcões mais ativos do mundo. Como a maioria das ilhas tropicais, o arquipélago dos Comores é conhecido por abrigar uma biodiversidade notável, caracterizada por numerosas espécies endêmicas. As Ilhas Seychelles são um arquipélago de 115 ilhas localizadas na costa leste da África, ao norte de Madagascar, conhecidas mundialmente por suas praias de areias brancas, águas azul turquesa e formações de granito. Também são caracterizadas por um alto grau de endemismo. A tartaruga gigante de Aldraba é endêmica da ilha Seychelles e símbolo da diversidade em endemismo. O arquipélago das Ilhas Mascarenhas reúne as ilhas Maurício, Rodrigues e Reunião, e diversas outras ilhas menores localizadas a leste de Madagascar, no Oceano Índico. As Mascarenhas constituem a parte emersa do planalto submarino das Mascarenhas, uma formação que se prolonga por quase 2.000 quilômetros desde as Seychelles até Reunião. As ilhas compartilham uma origem geológica comum sobre o Planalto das Mascarenhas, conhecido como microcontinente Maurícia, que era um microcontinente pré-cambriano situado entre a Índia e Madagascar até sua separação há cerca de 70 milhões de anos atrás. As Ilhas Mascarenhas são cercadas por aproximadamente 750 km² de recifes de coral. Elas formam uma ecorregião distinta, com biodiversidade única e endemismo de flora e fauna, sendo áreas de extrema importância ecológica. A fauna mais chamativa das Ilhas Maurício é, sem dúvida, a que vive no oceano. Os corais no seu entorno fazem com que milhares de espécies de animais e vegetais encham de cor e vida ao redor das ilhas. O atol de Cargados Carajos, ou Ilhas São Brandão, é um grupo remoto de mais de 50 ilhas, bancos de corais e bancos de areia, que abriga também uma das maiores cristas de algas do Oceano Índico. Existem aproximadamente 160 gêneros de algas marinhas nas águas mauricianas. A Ilha Maurício era o único lar do dodo, uma ave não voadora extinta no século XVII. Atualmente existem poucas espécies autóctones das Ilhas Maurício, porque foram extintas após a chegada dos colonos. A maioria das ilhas do arquipélago é desabitada e encontra-se dentro da Lagoa Recifal de Rodrigues. A Ilha Rodrigues possui recifes costeiros quase contínuos,
que delimita uma extensa lagoa de 7 a 20 quilômetros de largura com canais profundos. A Ilha Réunion é um território francês e, em contraste, Réunion possui trechos muito curtos de recifes costeiros estreitos, que ocorrem apenas ao longo das costas oeste e sudoeste. A Dansonia grandidieri é a espécie mais famosa de baobá. Os troncos grossos com casca lisa de cor cinzenta avermelhada podem atingir até 30 metros de altura. Madagascar possui 6 das 8 espécies de baobás do mundo. Um baobá gigante da espécie Dansonia digitata situava-se na vila de Andombiro. Essa árvore, conhecida como Tsitakakoike, tinha 15 metros de altura, 12 metros de diâmetro na base e quase 29 metros de circunferência. Estima-se que tinha entre 1.500 e 2.000 anos de idade. A árvore, infelizmente, caiu em 2018. A famosa Ravenala madagascariensis, como o próprio nome já diz, é endêmica de Madagascar, sendo uma das plantas mais conhecidas da ilha e considerada símbolo nacional. Pertence à família das estrelíceas, sendo o gênero Ravenala monotípico. Estudos recentes identificaram formas ecológicas distintas, populações adaptadas a diferentes ambientes e variações morfológicas marcantes, indicando que podem haver linhagens divergentes e possíveis espécies cripíticas. A árvore do viajante é bastante utilizada em paisagismo, mas requer espaço, pois pode atingir 30 metros de altura. A orquídea estrela de Darwin ficou famosa por causa de Charles Darwin, quando em 1862 percebeu que a orquídea tinha um nectário de 30 centímetros e se perguntou qual inseto pode sugá-lo. Deduziu, portanto, que deveria existir uma mariposa com língua igualmente longa para polinizá-la. Em 1903, 21 anos depois da morte de Darwin e 41 anos depois da previsão, foi descoberta a tal mariposa. Incrivelmente, a família Orquidácea é a família botânica mais abundante em Madagascar, com cerca de 1.000 espécies, das quais 85% são endêmicas. A palmeira de Madagascar, apesar do nome, não é uma palmeira, mas sim uma suculenta caulinar da família Possinacea, que realiza fotossíntese principalmente pelo tronco. Utilizada no paisagismo, é bastante cultivada em todo o mundo. Madagascar possui mais espécies de palmeiras do que toda a África continental, e a maioria pertence ao gênero Dipsis. Esse gênero possui mais de 150 espécies em Madagascar, tornando o gênero Dipsis um dos gêneros de palmeiras mais diversos do mundo. Dipsis decari, conhecida como palmeira triângulo, é uma espécie de palmeira nativa do sul de Madagascar. Seu nome popular refere-se à disposição triangular das folhas. É amplamente utilizada no paisagismo, sendo valorizada por sua forma escultural e resistência à seca. A areca bambu, ou palmeira de jardim, possui troncos múltiplos que formam touceira. Cresce rápido e pode chegar a 12 metros de altura. É muito utilizada para decoração de jardins ou em vasos em ambientes internos. É tão comum no Brasil que podemos encontrá-la em praças, ruas, jardins privados e públicos, o que nos faz até pensar que a planta é brasileira. Dipsis onilaensis é uma espécie que forma touceiras, geralmente com 3 a 10 caules, podendo atingir 20 metros de altura. As folhas podem atingir 2 metros de comprimento e curvam-se para baixo, conferindo à palmeira uma graciosa aparência chorosa. É valorizada em jardinagem tropical por sua aparência graciosa, porte elegante e resistência relativa a diferentes condições de cultivo. Dipsis leptoschellus, conhecida como palmeira de pescoço marrom, é amplamente cultivada fora de Madagascar e considerada uma das palmeiras mais belas do gênero. Embora não esteja classificada como criticamente ameaçada, sua população natural é restrita e sujeita à perda de habitat. Ravena glauca é uma palmeira rara e ornamental conhecida por seu tronco esguio e folhagem elegante, característica do gênero Ravena, que inclui várias espécies ameaçadas devido à perda de habitat na ilha. Pode atingir mais de 10 metros de altura. Ravena rivularis, conhecida como palmeira majestosa, apresenta tronco solitário, cilíndrico e liso, com diâmetro que pode chegar a 30 centímetros. Suas folhas pinnadas podem atingir mais de 3 metros de comprimento, formando uma copa arqueada. Devido à sua aparência tropical e relativa facilidade de cultivo em vasos, tornou-se uma das palmeiras mais populares em decoração de interiores, especialmente em climas temperados.
No paisagismo é usada como ponto focal ou em grupos decorativos, evocando ambientes tropicais luxuosos. Carrina spectabilis é uma espécie de palmeira rara encontrada exclusivamente no distrito de Analalava, no noroeste de Madagascar. Ela pode atingir 18 metros de altura e possui folhas com mais de 5 metros de diâmetro. Acredita-se que a palmeira viva até 50 anos antes de produzir uma enorme inflorescência com até 5 metros de altura, que causa a morte da palmeira. Por isso, seu nome popular é palmeira suicida. Estima-se que existam menos de 100 indivíduos na natureza e a IUCN classificou como criticamente em perigo. Programas de conservação in situ e cultivo em jardins botânicos internacionais buscam garantir sua sobrevivência. Becariophoenix alfredi é uma espécie de palmeira nativa das terras altas do centro de Madagascar, conhecida como palmeira de coco do Planalto Alto ou falsa palmeira do coqueiro de Madagascar. Muito procurada para uso no paisagismo por representar uma alternativa robusta ao coqueiro verdadeiro em regiões subtropicais onde cocos nucífera não prosperam. Marogeja dariani é uma espécie rara de palmeira endêmica de Madagascar, conhecida como palmeira de Marogeja. Suas folhas não se dividem, como na maioria das palmeiras, podendo atingir 9 metros de comprimento. Bismarck nobilis, conhecida como palmeira de Bismarck, é nativa das savanas áridas e planícies do oeste e norte de Madagascar. No Brasil, tem o nome de palmeira azul, aonde é muito admirada pela sua folhagem azul prateada e porte escultural. Pode chegar até 25 metros de altura e muitas pessoas plantam em seus jardins sem noção do porte que ela vai alcançar. É muito apreciada no Brasil, sendo bastante utilizada no paisagismo. Lodoicea maldivica, também conhecida como coco do mar, é famosa por produzir as maiores e mais pesadas sementes do mundo. Ocorre somente nas ilhas de Praslin e Curiosí, no arquipélago de Seychelles. Com formato peculiar e pesando até impressionantes 25 quilos, além de medir até meio metro de comprimento, esse fruto leva 6 a 7 anos para amadurecer e a germinação da semente leva 7 a 10 anos até aparecer a primeira folha. O tronco só se vê após 15 anos e atinge a maturidade com cerca de 40 anos. Por estas razões, estima-se que uma planta saudável atinja uma idade de 200 a 400 anos. Essas sementes espetaculares atraem cientistas, turistas e caçadores furtivos, pelo seu alto valor no mercado ilegal de plantas. Devido ao extrativismo, restam apenas cerca de 8.000 palmeiras adultas em estado selvagem. A espécie está listada pela IUCN como ameaçada de extinção. O gênero Pandanus, família Pandanaceae, possui cerca de 750 espécies, conhecidas como pandanus ou pinheiros parafuso. Se distribuem pelas regiões tropicais e subtropicais da África, Ásia e Oceania. Em Madagascar, ocorrem mais de 80 espécies, muitas delas exclusivas de áreas muito restritas, resultando em extraordinária taxa de endemismo. O grupo ainda é pouco estudado e novas espécies continuam sendo descritas em expedições botânicas recentes, especialmente no norte da ilha. Pandanus utilis, conhecido como pinheiro de parafuso de Madagascar, apresenta tronco único e ereto, sustentado por raízes escoras, podendo crescer até 20 metros. Suas folhas longas, coriáceas e serrilhadas dispõem-se em espiral no topo dos ramos. É valorizado em paisagismo por sua forma escultural e resistência ao vento e à salinidade. Pandanus concretus é encontrado em regiões costeiras e em florestas úmidas de baixa altitude no leste de Madagascar. Também apresenta o porte típico do gênero, o caule ereto e ramificado, sustentado por raízes escoras com folhas longas, rígidas e com margens espinhosas dispostas em espiral. É notável por sua importância ecológica, aonde contribuem na estabilidade dos solos instáveis e na alimentação da fauna. Em comunidades malgaches, as folhas de pandanus concretos são utilizadas para tecelagem de cestos, esteiras e coberturas, aproveitando sua durabilidade e resistência à umidade. Pandanus rolote também apresenta o porte típico dos pandanus. Suas inflorescências são lenhosas quando maduras, adaptadas à dispersão aquática ou animal. A espécie ocorre exclusivamente em Madagascar, onde ocorre em ecossistemas costeiros e florestais.
As ilhas vizinhas, como Maurício, Reunião, Seychelles e Comores, também possuem suas próprias espécies endêmicas, embora em menor número, e são espécies tão pouco conhecidas que é raro achar informações sobre elas. Como não falar do flamboyant? Não há quem não se apaixone quando surge na paisagem com suas flores vermelhas. É nativa da ilha de Madagascar e, por sua beleza, foi levada a diversos países onde reina soberana, sendo uma das árvores mais usadas para fins ornamentais em regiões tropicais e subtropicais de todo o mundo. E apesar de ser amplamente plantada em calçadas no meio urbano, o plantio da espécie é apenas recomendado em grandes espaços, como parques e praças, devido às suas raízes muito superficiais que destroem as calçadas e tubulações ao seu redor. E, embora seja amplamente cultivada, encontra-se ameaçada de extinção em seu ambiente natural. Cataranthus roseus, conhecida no Brasil como bimpa, é uma planta ornamental originária de Madagascar, que foi amplamente cultivada em diversos países, se distribuindo por todas as regiões tropicais e subtropicais. No Brasil, está naturalizada e ocorre espontaneamente em diversos locais. Além do seu caráter ornamental, possui mais de 90 alcaloides utilizados para fins farmacológicos, com compostos ativos importantes para o tratamento oncológico e também antimicótico. A espécie também possui propriedades tóxicas e alucinógenas. Entre as plantas não floridas, samambaias helicópteras contam cerca de 570 espécies descritas em Madagascar. Cerca da metade delas é endêmica. Entre as samambaias arbóreas, família Cyatheaceae, nativa das florestas úmidas, todas, exceto 3 das 47 espécies, são endêmicas. 6 coníferas do gênero Podocarpus são endêmicas e uma cicadácea são nativas da ilha. Madagascar é frequentemente chamada de oitavo continente biológico devido à sua biodiversidade única e à sua extensão territorial, reforçando a percepção de que ela funciona como um pequeno continente. Não poderia deixar de falar da produção de baunilha. Madagascar produz mais de 70% da baunilha mundial, dominando o fornecimento global. A história de como Madagascar se tornou a capital mundial da baunilha é uma história de ambição colonial, inovação botânica e terroir perfeito. A cultura da baunilha transformou a economia da ilha. Hoje, a baunilha de Madagascar é a variedade dominante produzida mundialmente sob o nome de baunilha bourbon. A Vanilla planifolia é a espécie de orquídea cultivada comercialmente, sendo nativa do México. Cada flor da baunilha deve ser polinizada dentro de seu período de floração de 24 horas. Caso contrário, ela murcha e cai. As flores podem desabrochar em dias e horários diferentes, o que mantém a atividade constante dos polinizadores. Se a polinização for bem sucedida, a flor se desenvolverá nas longas vagens que são então secas e curadas para se tornarem a famosa especiaria. Em seu habitat natural, a Vanilla planifolia depende de um ou mais polinizadores. Várias espécies de abelhas foram propostas, incluindo espécies de Euglossa, Eulaema e Melipona beckii, para a polinização. No entanto, não há registros definitivos de polinizadores. Observações não publicadas sugerem que Euglossa viridissima possa ser capaz de realizar a polinização. Foram os colonizadores europeus que trouxeram mudas da baunilha e tentaram estabelecer uma produção em suas colônias. Porém, sem os polinizadores nativos originais, eles não tiveram êxito. Foi Eduard Albius, um menino escravizado de 12 anos da Ilha da Reunião, que descobriu um método de polinização manual. Depois que os colonizadores franceses introduziram a baunilha em Madagascar e nas ilhas vizinhas no século XIX, desde então toda a produção da baunilha é polinizada manualmente. A região de Saba, localizada ao norte de Madagascar, é onde se concentra a maior produção. O nome da região é composto pelas iniciais de suas 4 principais cidades, Sambava, Antalarra, Borrimaru e Andapa, sendo que cada uma dessas cidades se autoproclama a capital mundial da baunilha. A pluviosidade da região de Saba proporciona habitats exuberantes, vegetação abundante e condições ideais para o cultivo da baunilha. Entretanto, a indústria da baunilha em Madagascar envolve pobreza extrema, ostentação de riqueza, roubo, assassinato e lavagem de dinheiro, além do desmatamento de florestas intocadas. A baunilha está inexoravelmente ligada às tendências gastronômicas, ao colonialismo
à escravidão e ao capitalismo em sua forma mais pura. A baunilha é a segunda especiaria mais cara do mundo, sendo o açafrão o mais caro. À medida que as árvores começam a desaparecer, as condições únicas que tornam esse local perfeito para cultivar baunilha também começam a sumir. As florestas fornecem a quantidade certa de chuva, umidade e solo para cultivar a cobiçada baunilha de Madagascar. Quando esse tipo de dano ocorre, um ecossistema frágil é afetado. Plantas, insetos e animais começam a desaparecer. Atualmente, existem esforços agroflorestais para o cultivo de baunilha em áreas florestais ou adjacentes a florestas que têm se mostrado valiosos para a conservação, visto que essas plantações de baixo impacto podem sustentar a biodiversidade local. Estudos demonstraram que em plantações de baunilha próximos a áreas florestais, as espécies de lêmures ameaçadas de extinção podem utilizar as áreas de cultivo como corredores entre fragmentos florestais, o que ajuda a manter o fluxo gênico, contribuindo para uma população mais saudável. No entanto, as monções podem destruir plantações inteiras da noite para o dia, elevando os preços e dificultando a subsistência dos produtores. Devido às flutuações voláteis no preço da baunilha, frequentemente causadas pelos ciclones que ocorrem no sudoeste do Oceano Índico, muitos agricultores pobres de baunilha na região de Sava têm sido periodicamente forçados a recorrer à extração ilegal de eba de pau-rosa e jacarandá para sobreviver. As mudanças climáticas globais criam desafios adicionais, já que um número crescente de eventos climáticos extremos pode dizimar facilmente as plantações. Madagascar apresenta o maior risco de ciclones na África, com 3 a 4 por ano. Espera-se que os ciclones se tornem mais intensos devido às mudanças climáticas, impactando gravemente o país. Conforme estudo publicado em 2018, o número de ciclones violentos, com ventos superiores a 150 km por hora, duplicou nos 25 anos anteriores. A estação seca de Madagascar tem se tornado mais longa e a cobertura vegetal está fortemente correlacionada com o El Niño. E essa relação indica que as mudanças climáticas provavelmente degradarão ainda mais o meio ambiente de Madagascar. O impacto mais forte das mudanças climáticas na região é, sem dúvida, o branqueamento de corais. Alguns estudos estimam que os corais do Oceano Índico podem desaparecer completamente dentro de 20 a 50 anos. A degradação dos corais, por sua vez, impacta negativamente o ecossistema marinho como um todo e afeta diretamente as populações que vivem de seus recursos. O branqueamento de corais no Oceano Índico é uma crise ecológica grave, intensificada pelo aquecimento global.